Oi, muito prazer. Eu me chamo Rafa. Se você não me conhece, eu sou uma garota criativa. Eu acho que assim eu posso me definir bem. Eu me converti em 2021, 2022. Tive um processo de conversão ali um pouco denso. E eu senti de fazer mais vídeos assim, trazendo para o canal para que eu consiga digerir melhor aquilo que o Senhor tem falado comigo e compartilhar isso de uma forma mais digerida. Eu moro em São Paulo, hoje tá um dia mega nublado e frio, mas eu gosto de dias assim quando eu tô em casa. Então eu fiz um chazinho, tá muito bom inclusive, e eu queria bater um papo sobre o caminho que nos leva ao pecado. Eu recentemente tenho acompanhado algumas amigas minhas e eu passei por um longo processo de grandes romperes. E eu acho que a gente acaba de passar por grandes romperes ao longo da nossa vida. Mas uma grande parte das coisas eu sirvo como testemunho. Quando a gente vive testemunho, isso nos faz testificar as coisas. O Senhor começou a falar muito comigo sobre o caminho do pecado. E quando a gente começa a estudar, entender mais o pecado, porque nós caímos e vivemos num estado pecaminoso, parece que a gente fica muito mais em alerta pelo que pode, qual pecado está nos rodeando, ou qual pecado a gente tem colocado debaixo do tapete. Você fica muito mais sensível, ou você busca estar mais sensível. Eu gosto muito de entender e estudar sobre o coração do Senhor e o quanto Ele odeia o pecado e Ele não te odeia, mas Ele odeia o pecado, Ele te ama e odeia o pecado. E como qual é o processo de nos levar ao pecado? E muitas vezes a gente banaliza tanto só o pecado que a gente esquece do que nos levou até ele. Eu vim compartilhar o que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre esse caminho que nos conduz sempre ao pecado e a gente precisa vigiar. E aí eu lembro quando eu ouvi a primeira vez a palavra vigiar, eu fiquei, nossa, mas eu vou vigiar o quê? Vigiar, vigiar e orar. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo o que eu tinha que estar vigiando e o porquê eu tinha que estar vigiando a todo instante. Porque o pecado tá aqui, ó. E se você não vigia, você cai. E aí, eu comecei a ter revelação sobre isso e entender o que é o vigiar. Eu tinha feito um vídeo mais curto pra Rede do Lado, mas eu senti que eu queria digerir mais esse tema, né? O problema não tá em si só no pecado, mas na falta de sabedoria que nos conduz até ele. Eu comecei a refletir se o que eu tava fazendo, eu tava sentindo, Senhor, eu não tô pecando, mas o que eu tô fazendo hoje pode me levar ao pecado ou não? Ou tá me afastando do pecado, ou tá me protegendo do pecado, sabe? Aí eu comecei a entender o quanto a gente precisa vigiar, tá sempre vigiando, e abrir os nossos olhos todos os dias pra gente se distrair e não cair no pecado. E isso é uma coisa que você não vai fazer hoje e amanhã vai morrer. Então em 1 Tiago 5, a gente lê: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. E é tão importante a gente pedir sabedoria porque a falta dela, a escassez da sabedoria em nós, seres humanos, nos leva ao pecado porque ela nos impede e nos enfraquece da capacidade de discernir o que é de Deus ou o que não é de Deus. Ou seja, a gente passa a olhar o que é certo ou não pelos nossos olhos, e esse é um dos maiores perigos que pode acontecer, porque você não está olhando com os olhos do Pai, você está olhando com sua perspectiva, e a nossa perspectiva é extremamente falha. E a sabedoria na Bíblia em si, ela não vai falar só do conhecimento, então do que é pra gente saber, ou seja, de um conhecimento geral, mas de um conhecimento à luz de Deus, ou seja, o uso correto
desse conhecimento. Porque não adianta você ter conhecimento e não saber como agir, entende? É quase como se você sabe que uma espada pode fazer várias coisas, mas se você não tem um conhecimento à luz de Deus, você vai achar que essa espada, ela pode só matar, mas não proteger. E a gente tem principalmente a percepção do uso correto do conhecimento à luz de Deus quando a gente tem temor a Ele. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Continuando, meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para tua cabeça ou colares para teu pescoço. E aí continua. Mas saber o que é certo ou não nos basta. A gente precisa agir de acordo com isso e saber como agir de acordo com isso. Por isso que são camadas, você entende? Não adianta você só... Se você não tem sabedoria, você precisa pedir por sabedoria, porque a sabedoria nos leva ao conhecimento. Mas não adianta ter só conhecimento, você precisa pedir temor a Deus, porque o temor faz você usar o conhecimento de maneira correta. E essa forma correta é a luz da Bíblia. E a gente, hoje em dia, a gente ignora os sinais de perigo em si. Porque sem esse discernimento, isso vai nos levar a gente se afastar de Deus. E aí a gente vai ser guiado pela coisa que a gente mais é guiado e cai em pecado no mundo, que é principalmente as nossas emoções, nossos impulsos. Então isso, vocês entendem como é uma cadeia? É importante a gente não ter a ilusão que terão só sinais de perigo, mas nós seremos tentados. Então, 1 Tiago 12 começa: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Quando tentado, ninguém deve se dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, porque nós somos seres carnais a todo instante. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte. Por isso que é tão importante a gente tratar o caminho e tudo que nos leva ao caminho do pecado, porque essa tentação, ela só acontece porque nós temos os desejos. Se a gente não tivesse desejo, a tentação ia estar ali, mas a tentação não ia me chamar. Eu ia ficar tipo, legal, vambora. Mas ela me tenta porque eu tenho vontade daquilo. E se eu dou liberdade para aquilo, que é o que eu vou estar satisfazendo os meus desejos, que é principalmente o que a gente deseja fazer, satisfazer então as nossas vontades, isso faz com que você abra as portas para o pecado, e o pecado em si, após ser consumado, gera morte. Então, entendam que é mais importante a gente entender é o caminho, é como uma coisa nos leva a outra. Por isso que precisamos vigiar e orar, porque essa falta de sabedoria nos leva ao afastamento de Deus. E esse afastamento leva à nossa desobediência, e a nossa desobediência em si, ela vai levar à falta de discernimento, de saber o que é de Deus ou não, porque eu já estou desobedecendo e aí eu já não sei se é mais de Deus ou não, enfim. É aí que nos faz cair no pecado. Então, queridos, não se enganem achando que o que vocês estão fazendo, que não é pecado, está certo. Porque não necessariamente aquilo que não é um pecado em si está certo, não é sábio, mas a gente precisa a todo momento estar orando e vigiando para saber se aquilo é sábio ou não, se aquilo nos afasta ou nos aproxima de Deus. Aquilo que a gente está fazendo faz a gente correr para o lado oposto da palavra do Senhor ou ir cada vez mais em direção ao Senhor. Aquilo que a gente está fazendo, a gente está colocando o Senhor no centro ou se desviando do centro. A gente está olhando para os olhos do nosso amado, nos aproximando dele, ou a gente está olhando para o outro lado. Então, o que eu estou
orando para ser cada vez mais sensível, é de entender e de ser sensível, vigiando o que eu tô fazendo e falando isso, não necessariamente porque é o pecado, eu tô fazendo certo, ou eu tô fazendo com sabedoria que o Senhor quer pra minha vida. E é isso. Falei tanto que eu nem terminei meu chá. Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a vocês terem uma relação maior da palavra do Senhor, principalmente quando a gente fala sobre sabedoria e pecado e a falta dela, como pode nos levar a ele. Vejo vocês no próximo vídeo.